Lucas 17, 28 em diante. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. A mesma coisa o quê? As mesmas coisas que aconteceu nos dias de Noé. O texto vem falando, Jesus vem falando. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida a preservará. Eu lhes digo, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. Irmãos, muitas coisas nas Escrituras nos passam despercebidos, né? Despercebidas. Algumas coisas a gente passa o olho e às vezes não dá atenção. Aparecem pequenas frases, algumas palavras jogadas ao vento, talvez alguns exemplos assim, que a gente pensa, veio na cabeça, né, nesse caso aqui de Jesus, que é quem está falando, e ele falou isso, mas não é tão relevante. E essa passagem aqui, há uma pequena frase que Jesus fala, e ele fala de uma forma bastante solene, firme, dentro de um contexto muito importante. Está aí no verso 32, ele diz: lembrem-se da mulher de Ló. Lembrem-se da mulher de Ló. Você lembrava que Jesus tinha dito essa frase? Eu não lembrava. Já li esse texto, obviamente, mais de uma vez, mas não lembrava que Jesus tinha dito essa frase. Mas Jesus disse: lembrem-se da mulher de Ló. Ele diz para lembrar, diz, não é algo à toa, lembrem-se. E a gente, será que precisa lembrar? É uma advertência de Jesus, ele está falando algumas coisas, orientando os seus discípulos, ele diz: lembrem-se da mulher de Ló. E a gente precisa de fato ter os olhos e considerar como uma advertência importante e solene, primeiro, porque quem é que faz essa advertência? É o Mestre. É Jesus quem diz: lembre-se da mulher de Ló. Não é um qualquer, é só Jesus, todo misericordioso, aquele que intercedeu por quem o crucificava, aquele que chorou por Jerusalém, aquele que orou pelos seus discípulos, aquele que sempre tinha a mão estendida, mas num momento de sua pregação ele diz: lembrem-se da mulher de Ló. E se você não lembra, não conhece a história, eu creio que a grande maioria aqui se conhece, ou conhece a história da mulher de Ló, aquela que virou uma coluna de sal, ou uma estátua de sal, saindo de Sodoma e Gomorra, quando choveu fogo e enxofre do céu sobre juízo de Deus. Essa é a mulher de Ló que Jesus manda lembrar. Mas a gente precisa considerar também como algo importante pela pessoa que foi mencionada. A mulher de Ló foi citada nas Escrituras 3 vezes. Você sabe o nome dela? Nem eu. Não tem. Ninguém sabe. Ou seja, ninguém entre nós sabe, né? Jesus sabia, obviamente. Mas não se sabe o nome da mulher de Ló. Jesus não citou Sara aqui, não citou Rebeca, não citou Débora, não citou, quem mais? Mulheres, me ajudem, as mulheres, né? Esther, Ruth, Abigail, Raabe, grandes mulheres que foram servas, discípulas do Senhor. Mas ele cita a mulher de Ló, que fala 3 vezes, 2 vezes cita quando os anjos pegam sim, vamos Ló, pega a tua mulher e vamos embora. E aí ele diz de novo, os anjos então tomaram Ló e sua mulher e levaram embora. E depois cita que ela, tendo olhado para trás, tornou-se uma coluna de sal. As 3 vezes que fala dela nas Escrituras. E Jesus diz: não esqueço dessa mulher aí. Lembre-se dela. A gente precisa considerar
Porque o tema da mensagem de Jesus é importante. Jesus está falando a respeito de quê, irmãos? Jesus está falando da vinda do seu reino, da sua manifestação, da sua segunda volta. Alguns entendem que talvez Jesus esteja inserindo alguns insights, digamos assim, da destruição de Jerusalém no ano 70. Não é como eu entendo. Para mim fica muito claro que ele está falando do juízo no dia da sua manifestação, na volta dele, e ele está falando então de como será isso, e ele diz: um será deixado, o outro levado, e ele diz: lembrem-se da mulher de Ló. É um tema muito importante, mas a gente precisa considerar também para quem ele falou. Ele não falou para os fariseus, ele não falou para os escribas, para os saduceus, para os sacerdotes, para aqueles que o odiaram, para aqueles que o crucificaram, para aqueles que não o queriam bem. Ele falou para os seus discípulos, aqueles que estavam ali próximo dele. Ele diz: lembre-se da mulher de Ló, lembre-se dela. Ele falou com seus discípulos, não falou com qualquer um, não falou com quem não queria ouvir, com quem o desprezava. E também temos que considerar a forma como Jesus falou. Lembrai-vos. E o termo que ele usa aqui no hebraico, no grego, é algo de fato que traz um chamado a trazer a memória. Tem uma ligação com a própria ceia do Senhor, um memorial. Lembrai-vos. Não se esqueçam, guardem isso no coração. E o que a gente pode saber, o que a gente pode aprender dessa mulher de Ló? O que nós podemos entender da vida dela, se a palavra de Deus fala tão pouco a respeito dela? Às vezes a gente ouve, eu lembro de criança ouvindo as histórias, e pensando: a mulher de Ló, então fugindo, ela olhou para trás, e normalmente até os desenhos viram uma estátua de sal. Na verdade, quando você lê o texto com um pouquinho mais de atenção, você vai ver que elas já tinham saído com Ló da cidade, já estava em outra cidade, em outro lugar, e o texto diz que tendo ela então olhado para trás. Não é que ela estava correndo, fugindo e olhou para trás, como uma curiosidade do que estava acontecendo, simplesmente, porque o texto lá no finalzinho da destruição diz que o próprio Abraão, quando a cidade estava destruída, diz que ele subiu e olhou a cidade desolada. Abraão viu. Mas ela carregava algo ali no coração, ela voltou atrás. É isso que o texto é uma expressão idiomática de alguém que voltou atrás, alguém que olhou para trás com saudade e pensou: puxa, aquilo que eu tinha lá atrás, aquilo que era tão precioso, se foi. E ela tornou-se então um monumento. A gente pensa numa estátua, mas a palavra é melhor traduzida como um monumento de sal, um memorial. Como se nos tempos antigos, quando Deus falava com os seus chamados, quando Deus fala com Abraão, o que Abraão faz? Levanta um altar, um monumento. Traziam lembranças, era algo que deixava uma memória registrada, para que se lembrassem daquilo que tinha acontecido. E é isso que está ali, e é isso que acontece com essa mulher. E por que sal? Você, poxa, por que sal? E pesquisei sal, já preguei a respeito de sal, e a gente tem na memória o sal como Jesus especialmente nos diz que nós, igreja, precisamos ser sal da terra. Mas o sal, ele pode ser usado tanto para o tempero e a conservação, como eu creio que todos já sabem, aquilo que conserva, aquilo que purifica, porque o sal era usado para purificar. As crianças recém-nascidas eram esfregadas com sal. Hoje passa paninho, limpa. Antigamente tacava sal e não era fininho, né, irmãos? Agora a gente pensa nesse salzinho, né? Um salzinho meio grosso, lá do Mar Morto.
e esfrega para limpar. Mas o sal também torna tudo que está ao redor, se jogado na terra, infrutífero. Era uma técnica, uma tática de guerra, quando se entrava pelas cidades, especialmente os romanos faziam ou usaram isso com muito mais vezes, né? Uma famosa tática dos romanos de entrar nas cidades, queimar tudo, queimar as plantações e então jogar terra sobre todo o lugar, sal sobre toda a terra e tacar fogo. E aquela terra então tornava-se estéril, infrutífera. E eu penso que quando esse monumento, a mulher de Ló, torna-se esse monumento de sal, está passando uma mensagem de que aquilo que é infrutífero precisa ser lembrado nas nossas mentes. Aquilo que é estéril precisa ser um cuidado, uma lembrança. E Jesus está falando dos últimos dias, quando em vários textos nós vamos ver que os falsos profetas, a apostasia vai estar invadindo a igreja e a igreja vai deixar de ter frutos. Ela se torna infrutífera, em vez de tornar-se o sal da terra, ela torna-se um monumento àquilo que é infrutífero e não faz mais diferença. Particularmente, eu creio que as igrejas do Apocalipse, narradas, quais são dirigidas as cartas no Apocalipse, elas estão representadas em todas as igrejas. Quando eu olho para a nossa igreja, eu muitas vezes consigo ver cada uma daquelas 7 igrejas da Ásia. Consigo ver a igreja de Éfeso. Lembra qual era a igreja de Éfeso? A igreja que trabalhava arduamente, que não suportava heresias, falsos mestres, que sofreu pelo nome de Cristo, batalhou, não caiu, mas perdeu o primeiro amor. Manteve a doutrina, manteve as obras, não desviou-se, olhava para aquilo que era falso e dizia: isso é heresia, isso não é verdade. Mas o amor se esvaiu. E eu consigo olhar na vida de tantos de vocês, às vezes até na minha vida, que o primeiro amor vai se esvaindo. Eu consigo ver a igreja de Esmirna, uma igreja de gente humilde, pobre, simples, que sofre no seu dia a dia, mas que tem uma fé inabalável. Eu consigo ver a igreja de Pérgamo, que não renunciou à fé, não tinha apego às escrituras e facilmente era enganada por doutrinas falsas, ensino de Balaão, como diz lá em Apocalipse. Não renunciou à fé, continuava crendo no Cristo, mas não se apegou à palavra, à doutrina, não tinha amor pelas escrituras, facilmente enganado. E como vejo tantos e tantos facilmente enganados, estão aqui todas as semanas, mas não têm apego à palavra, e qualquer engano eles se agarram. Tem apego àquilo que é material e pode trazer algum lucro. Muitas vezes não só lucro financeiro, mas lucro emocional. Gostam das palavras que trazem emoção, que motivam. Já ouvi, irmãos, posso falar, não está mais aqui na igreja. Não vou dizer o nome, obviamente. Mas numa visita, alguns anos atrás, conversando com um casal e falando com um homem, aí eu não lembro o porquê, eu falei assim: puxa, domingo não te vi e tal. Não, pastor, fui na tal igreja aí. Foi fazer o que lá? É membro da nossa igreja? Não estava condenando disso, só estava curioso o que ele foi fazer lá, né? Tinha alguma programação especial? Não, pastor, é que lá na igreja muito, né? Vocês batem muito de vez em quando, a gente precisa de uma palavra que dá uma animada na gente. Eu sei, você preferia não ter ouvido essa. Mas ouvi. Estava aqui. Quase que fui embora, mas engoli o sapo e comi e fui embora.
Tiatira, uma igreja que tinha obras. Depois você pode ler, não vou ler todas as 7 cartas. Uma igreja que tinha obras, que tinha amor, tinha fé, tinha serviço, tinha perseverança. Qual era o problema dela? Imoralidade sexual. Graças a Deus, nossa igreja isso aí não tem. Quase nada. Se tem um pecado dessa igreja, é a imoralidade sexual. Pornografia, olhos cobiçosos, gente que cobiça o marido de outro, gente que cobiça a esposa do outro, gente que tem os olhos procurando alguma coisa para cobiçar. Mas tem obras, tem amor e tem fé, mas é cheio de imoralidade. Sardes era uma igreja de nariz em pé, cheia de pose, né? Se achava, se julgava uma igreja viva. Essa é a pior de todas, porque a palavra disse que estava morta. Mas se julgava viva, já imaginou isso? É o zumbi, né? Dos filmes aí. Então andando, acha que está vivo, está morto. Que coisa terrível. Você já imaginou se você é um morto espiritual? Você não teve a graça do Senhor revelada. Você não tem o Espírito Santo. Você não conhece a salvação. Você não sente as coisas espirituais do céu, mas se acha vivo. Como você vai ser vivificado? E precisa do avivamento, ou um reavivamento, porque para reavivar precisa estar morto. Mas precisa saber que está morto. E lá em Sardes eles não sabiam. Laodiceia acho que é talvez o que o pessoal mais conhece. Laodiceia também tinha uma certa pose, ela se achava rica. Ela achava que estava abastada, que não precisava de nada. Mas a palavra de Deus, pela boca de Jesus, diz que ela era pobre, miserável, cega e nua. Provocava ânsias, porque era morna. Uma igreja morna, uma igreja confortável, não é? Água morna, banho morno não é gostoso? Banho muito quente é ruim. Banho muito gelado é ruim. Agora um banho morno, tem coisa melhor? Uma piscina de água aquecidinha, confortável, gostoso, não precisa de mais nada na vida. Mas era morna, miserável. Mas se achava, como se perceber? Como ser transformada? Se os olhos viam que as coisas estavam bem. E como vejo tantos e tantos que converso, que visito, que não visito, que só vejo, que ouço, que percebo, que são exatamente assim. Acham que está bem, está confortável, que a vida está jóia, que a sua fé está ok. Não percebe que é um miserável. Que Jesus foi colocado para fora. Está lá. Cego. Que não busca colírio do Senhor. Que provoca vômito. Mas vejo também Filadélfia. Obrigado, filho. Esse é especial, né? Não é a filha que trouxe. Filadélfia. Graças a Deus eu posso ver Filadélfia no nosso meio. Porque se não visse, eu já tinha ido embora há muito tempo. Mas eu vejo uma igreja que ama. Ainda vejo uma igreja de porta aberta, que tem fé, tem obras, é perseverante, conhece sua fraqueza, não nega o nome do Senhor. Mas estamos todos nós nesse mesmo ambiente, 7 igrejas. E às vezes a gente, pastor, a gente trabalha, serve,
e quer ver a igreja crescer, e é natural, a igreja saudável precisa crescer. Uma igreja que não cresce não é saudável. Já viu? Criança que não cresce não é saudável. Mas eu confesso que me dá tanta saudade, às vezes, de quase 10 anos atrás, quando éramos um grupo pequeno. Não é essa saudade de querer voltar lá, não. Porque sei que o que temos hoje também foi o Senhor que nos deu e nos abençoou, e podemos servir, e temos lutado pela fé para levantar e concluir esse prédio, para servir. Isso não seria possível se Deus não tivesse acrescentado pessoas. Mas é que quando é pouquinho, a gente parece que discerne um pouco melhor também, quem é e quem não é. Hoje em dia dá medo de tomar ceia. Porque quem é e quem não é? Quem é um monumento infrutífero de sal? E quem é verdadeiramente o que serve o Senhor? Quem sabe você não é um infrutífero, uma estátua de sal. Tem utilidade para nos fazer lembrar o perigo que é recuar e rejeitar a graça do Senhor, que é derramada e que foi revelada, ou pelo menos foi demonstrada, para usar a palavra teologicamente mais, foi demonstrada na vida dela. Se não for para te servir, deixa